por definição, é necessário e suficiente que P pertença ao domínio da F e esse limite seja um número real. Primeira observação a fazer. Se a função f é contínua em P, esse limite é uma indeterminação. Porque se a função f é contínua em P, o limite do numerador é zero. E o limite do denominador também é zero. Então, quando a função f é contínua em P, esse limite de partida é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Ok? Ele é sempre uma indeterminação quando a f é contínua em P. Determinação da forma 0 sobre 0. Tá? A questão do ponto de acumulação, né? Porque, ó, diante dessas hipóteses aí, tá? Se você tem P pertencente ao domínio da F, ó, o fato do P pertencer ao domínio da F, o fato de P pertencer ao domínio da F, diz o seguinte, diz que essa função aqui, quando eu crio a função f grande de x, ou a função g de x igual a f de x menos f de P sobre x menos P, se o P está no domínio da F, quem é o domínio da função G? O domínio da função G é o domínio da F menos o P. Bem, isso aqui é verdade mesmo que o P não esteja no... Não, desculpe. Besteira de novo, vou falar essa besteira várias vezes. O P tem que estar no domínio da F para eu ter essa função, porque eu estou calculando F de P, tá certo? Então, o domínio da G é o domínio da F menos o domínio da P. Ora, meu amigo, o P vai ser ponto de acumulação do domínio da F se somente se o P for ponto de acumulação do domínio da G. Por quê? Porque se eu posso me aproximar de P, se aproximar é ficar cada vez mais próximo e nunca ser igual. Se eu posso me aproximar de P dentro do domínio da F, eu posso me aproximar de P dentro do domínio da G. Então, isso aqui é a verdade. Tá certo? Ou seja, embora, quando eu estou calculando esse limite é no ponto P, que é ponto de acumulação tanto do domínio da F quanto do domínio da G. Essa função G é denominada quociente de Newton da função F no ponto P. Em homenagem ao Newton, tá? Quociente de Newton da função F no ponto P. P fixo. P fixo. P. Então, P no domínio da F, eu monto essa função, ela é denominada quociente de Newton da função F no ponto P. Coeficiente não, quociente, tá? Quociente de Newton da função F no ponto P. Então, bem, diante dessa definição, aí aparecem as perguntas, tá? Aparecem as perguntas. Por exemplo, seja F a função dada por f de x igual a raiz cúbica de x, que é uma função definida para todo x real. Tá? Então, tem uma pergunta aqui, que você vai responder à luz dessa definição. A função f, ela é diferenciável no número real 1? Vamos ver. Tá? Vamos ver. Tem-se. Tem que responder agora. Qual é a primeira coisa que eu tenho que verificar? Se eu estou especulando a diferenciabilidade de uma função f no número real p. Não. Se o ponto está no domínio. Preste atenção. O ponto está no domínio? Bem, essa função ela é contínua. Essa função é contínua. Mas a definição de diferenciabilidade não faz menção à continuidade. Tá? A função f, a função f, ela, primeiro, tem 1 está no domínio da f.
Então, a primeira condição de diferenciabilidade é satisfeita. E agora eu tenho que verificar que limite. Eu tenho que verificar o quê? O limite de quê? Com x tendendo a quem? X tendendo a quem? A 1. De que quociente? F de x menos o quê? F de 1. Dividido por quem? X menos 1. Eu estou atrás de saber se a F é diferenciável em 1. Quando é que a F é diferenciável no número P? Quando esse número P está no domínio da F e esse limite em P é um número real. Mas quem é o P aqui? É 1. Então eu tenho que verificar se 1 está no domínio da F e se esse limite é um número real. Vejamos se esse limite é um número real. Esse limite vai ser... Esse limite é uma indeterminação, porque a função f é contínua no 1. Esse limite é essa indeterminação aqui, ó. É o limite com x tendendo a 1 de quem? Da raiz cúbica de x menos 1, que é a raiz cúbica de 1, né? Tá? F de 1. Quem é f de 1? Quem é? Pronto. Dividido por quê? Todos entenderam? Agora, como é que eu saio desse limite? Então, eu vou deixar até aqui, eu vou deixar até, para ficar bem explícito, que ó, raiz cúbica de 1. Esse limite é o limite com x tendendo a 1 de quem? Olha quem está no numerador, quem é? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1 sobre quem é x? Quem é? Raiz cúbica de x ao cubo. E quem é 1? É 1 ao cubo. Ah, vamos facilitar a minha vida, né? Quando eu te raiz cúbica de 1, bota 1 aqui, mas tu tá querendo complicar, Romildo? Bota 1. 1 ao cubo. Tá? Ok? Por que isso? Porque eu vou fatorar. Eu vou fatorar a expressão. Então, isso aqui dá o quê, hein? Dá limite com x tendendo a 1. Como é que fica a fatoração do denominador? Raiz cúbica de x menos 1 vezes o quê, hein? O que é que vem aqui? Raiz cúbica de Quadrado da raiz cúbica de x, que é a raiz cúbica do quadrado de x. Pronto. Mais raiz cúbica de x vezes 1, que dá a raiz cúbica de x. Mais o quê? 1 ao quadrado, que é 1. E em cima? X menos 1. As ferramentas de fatoração são importantíssimas aqui. Você não pode esquecê-las. Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a 1 de quem, hein? Ah, com x tendendo a 1, raiz cúbica de x tende a 1, de fato. Então, isso aqui é diferente de 0 para todo x que está tendendo a 1. Então, isso aqui fica 1 sobre o quê? Raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de x mais 1. E qual é o limite disso aqui? 3. 1 terço. Não é não? É 1 terço. E 1 terço, com certeza, é um número real. Olha aí, ó. Então, a definição, qual é a resposta? Qual é a resposta? Ela é diferenciável. Quer dizer, daí, disso tudo que foi feito, a função f, ela é claramente diferenciável aonde? No 1. Tá? Próxima pergunta. A função f é diferenciável no 0? Vejamos. A função f, ela é diferenciável no 0?
Vejamos se ela é diferenciável no zero. Vamos ver se ela é diferenciável no zero. Tem-se. Zero pertence ao domínio da F. Claro. F de zero. Quem é? Zero. É a raiz cúbica. E agora vamos ver se há o limite com x tendendo a zero do quociente de Newton da função f no zero. Do quociente de Newton da função f no zero. Ou seja, de f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Isso é quem? Bem, a indeterminação. Zero sobre zero. Isso fica o limite com x tendendo a zero de quê? Raiz cúbica de quem? De x sobre x. Determinação zero sobre zero. Mas isso é o limite com x tendendo a zero de raiz cúbica de x. Ora, sabe quem é o x? É raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Não é? Que é a raiz cúbica de x ao cubo. E a raiz cúbica de x ao cubo é x. Então isso, o x é diferente de zero, raiz cúbica de x é diferente de zero, eu posso cancelar. Isso fica o limite de 1 sobre raiz cúbica do x ao quadrado com x tendendo a zero. E esse limite é mais infinito. Não importa se eu estou tendendo, se eu faço o x tender a zero pela direita ou pela esquerda. Limite lateral, ó. Como está ao quadrado, isso aqui tende a zero por valores positivos, portanto, isso aqui, esse limite é mais infinito. Ora, mais infinito não é número real. É só, esse símbolo aqui expressa só um crescimento da função numa vizinhança do zero. Isso diz o quê? A f não é diferenciável no zero. Tá? Como é? Primeiro você tem que aprender a derivar. Calcular, tá? A derivada. Que é o conceito que eu vou dar mais à frente, tá? Bem, a função ser diferenciável num ponto implica, tá? Implica uma propriedade geométrica. Vou mencionar mais à frente, tá? Primeiro aprenda o que é ser diferenciável num ponto, tá? Então daí, ó, daí, o que é que tem? A f não é diferenciável aonde, hein? Diferenciável no zero. Agora, lembre uma coisa, ó. Lembre uma coisa. Lembre que a função raiz cúbica é uma função contínua. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Isso é a propriedade da função raiz enésima. Tá? Então, essa função f, ela é contínua em zero. Portanto, lição deste exemplo. Continuidade não implica diferenciabilidade, tá? A função pode ser contínua num ponto e nesse ponto não ser diferenciável. Entendeu? Entendido? Só que tem uma proposição que diz o seguinte, mas tem uma proposição que diz o seguinte. Proposição. Sejam f uma função e p um número real. Tá? Olha aqui, ó. Sejam f uma função
Sejam é com J, viu? É porque junto tudo aqui, mas tá bom demais. Tá? Sejam f uma função e p o número real. Se a função f, se f é diferenciável em p, então a f é contínua em P. Ou seja, diferenciabilidade implica continuidade, mas continuidade não implica diferenciabilidade. Ou seja, a recíproca desta proposição não é verdadeira. Ela não é verdadeira, tá? Então, prova disso. Olha, a hipótese qual é? A hipótese é se f é o quê? Diferenciável em P. O que significa? Ó, olha para cá, vem para cá. O que significa? Por definição, a função f ser diferenciável num ponto. É que esse ponto está no domínio da função e esse limite aqui é um número real. Então, da definição, eu concluo de imediato que o P pertence ao domínio da F e o limite. Que limite? Limite de f de x menos f de p sobre x menos p, com x tendendo a p, isto é, o limite em p do quociente da f em p, esse limite é o quê? É um número real, que eu vou chamá-lo de L, tá? Os meus propósitos. É um número real L, L de limite. Daí, tá? Daí, e antes de eu dar sequência ao daí, primeira observação, eu já tenho que P está no domínio da F, que é a primeira condição de diferenciabilidade da F em P. Desculpe, do que eu quero mostrar, que é o quê? Continuidade da F em P. Primeira condição de continuidade da F em P, porque eu estou em ponto de acumulação. E uma função f é contínua em P, se somente se P está no domínio da F, né? Quando é que uma função é contínua em P? Quando? Quando P está no domínio da F e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a quê? F de P. Então, se eu quero mostrar que a função f é contínua em P, e eu quero mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar o quê? Que P está no domínio da F, já foi. Agora, eu tenho que mostrar o quê? Que o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Observe que eu tenho que usar as minhas hipóteses. E eu só usei uma hipótese, quer dizer, não usei nenhuma, tá? Essa daqui já está dada, tá? E essa aqui garante uma parte da continuidade, né? Mas a parte principal eu ainda não tenho, terei agora, tá? Porque isso aqui fica o limite com x tendendo a P da seguinte expressão. F de P mais f de x menos f de P. Não é verdade, ó? Não é verdade isso aqui? Limite de f de x é o limite dessa expressão aqui, porque eu cancelo f de P com f de P, eu volto a ter o que eu tinha antes. E lembre que nesse limite, f de P é constante, porque com x tendendo a P, P é constante. Portanto, o que depende apenas de P, que é o caso da imagem de f em P, é uma
constante nesse limite. O P é fixo, porém arbitrário.